E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre saúde pulmonar. Por que é tão importante que os nossos pulmões, nosso sistema respiratório, sistema pulmonar esteja funcionando bem. Nosso sistema pulmonar, ele realiza a troca de gases da nossa respiração e por que isso é tão importante para a nossa vida. Nós vamos falar bastante disso no vídeo de hoje, como você deixar a sua saúde pulmonar a melhor possível para que você tenha uma vida plena, cheio de saúde, disposição e de energia. Então eu vou começar te explicando o que é o nosso sistema pulmonar, como ele funciona. Nós temos aí 2 pulmões e quando a gente respira, a gente está colocando o ar, que está aí dentro dos nossos pulmões, e no ar a gente tem uma parte desse ar que é oxigênio. E o oxigênio, ele é muito importante, para nossa vida. Com certeza você já ouviu aí vários documentários falando da importância do oxigênio para a vida. Será que tem jeito de ter vida em Marte? Será que tem jeito de ter vida em outro lugar? Lá nesse outro lugar tem tantos por cento de oxigênio no ar, ou não tem oxigênio no ar, então lá é impossível ter vida. Por quê? Porque todo formato de vida que a gente viu aqui na Terra precisa de oxigênio, Então existe alguma forma aí de utilizar o oxigênio como fonte de energia. No nosso organismo, o oxigênio, ele entra dentro da célula, e ele dentro da célula, ele participa de um processo químico que faz com que o nosso corpo consiga gerar energia a partir da utilização dessa molécula de oxigênio. Então, seja para você fazer uma atividade física, seja para o seu cérebro funcionar, seja para o seu coração continuar batendo, seja para os seus órgãos funcionarem, o tempo inteiro nós estamos utilizando esse oxigênio dentro da célula para que a gente consiga, utilizando ali também as moléculas, que a gente precisa junto para fornecer energia, a gente utiliza o oxigênio para que haja essa reação química. E assim que acontece essa reação química, tem um substrato, que é um agente que sai dessa reação e que precisa ser descartado. O reagente que sai dessa reação que precisa ser descartado é o dióxido de carbono, que você já ouviu aí, que é o CO2, 2 moléculas de oxigênio para uma molécula de carbono. Então, o dióxido de carbono precisa ser expelido. E aí ele vem pelo nosso sangue, e aí ele vai lá para o pulmão, e aí no pulmão, no alvéolo, ele manda para fora o dióxido de carbono e pega novamente o oxigênio. E isso acontece maravilhosamente bem, perfeitamente bem, com a gente respirando. Mas como deixar isso mais eficiente, Você deve estar se perguntando, tá bom, Pedro, eu nunca fiz nada para preocupar com isso e sempre, o meu sistema pulmonar funcionou. Sim, seu sistema pulmonar, se você nasceu aí com um bebê e uma criança saudável, ele vai funcionar bem. Mas ao longo da vida a gente tem um declínio, assim como a gente tem um declínio de quase todas as nossas funções. Declínio cognitivo, do cérebro, declínio de massa muscular, declínio de massa óssea, declínio da nossa capacidade pulmonar. Isso mesmo, capacidade de troca gasosa. E quando a troca gasosa ela não fica eficiente mais, ou seja, você não consegue fazer bem essa troca, ou tem algum comprometimento nos alvéolos ou numa parte do pulmão, você começa a ter algum problema de saúde. Então, por isso é muito importante ter uma saúde pulmonar, para que você realmente, para que a vida aconteça, porque é no pulmão que a gente coloca para dentro, o oxigênio e faz essa troca de gases e coloca oxigênio aí para todos os nossos órgãos, para todas as nossas células do corpo. Então, sem esse sistema funcionando bem, não tem como ter vida, assim como não tem como ter vida num lugar que não tem oxigênio, igual aí várias fontes de pesquisa aí tentam ficar encontrando outros planetas que têm oxigênio, porque é uma fonte de vida. Então, como eu disse, se você nasceu como uma criança saudável e funciona tudo bem, a gente tem que tentar ao longo da vida diminuir o mínimo possível essa curva, de piora. E a gente é exposto, no nosso mundo moderno, a várias possibilidades de piora além da idade, A idade já faz com que a gente piore. E aí, quais são os fatores aí mais comuns que podem piorar muito o seu sistema pulmonar? O primeiro deles é tabagismo. A gente conseguiu, quando eu falo a gente, como nação, como humanidade, a gente conseguiu conscientizar na população o quão é ruim o hábito de fumar, o quanto ele faz mal para a saúde, o quanto ele tira vidas, E com isso fez com que as pessoas começassem a diminuir drasticamente
por exemplo, câncer de pulmão, câncer de garganta, câncer de esôfago. Então, o cigarro, seja ele de forma ativa, você fumando, ou seja, de forma passiva, você estando perto de pessoas que fumam, ele é muito prejudicial. E por que o cigarro é prejudicial? E, na verdade, qualquer forma de fumo, né, fumar qualquer coisa é prejudicial. O cigarro, por si só, ele tem substâncias químicas que fazem muito mal para o nosso organismo, que viciam, que você já aí, com certeza, já cansou de ouvir sobre elas. Mas o cigarro, ele também tem uma outra coisa, que é a própria fumaça em si. A fumaça é tóxica, né? Você fumar, puxar aquela fumaça ali que carbonizou ali muito próximo do seu lábio e jogar ela para dentro, ela tem um potencial inflamatório muito grande nos seus pulmões e fazendo com que isso repetidas vezes faça com que tenha pequenas lesões, necrose de partes do pulmão e você começa a ficar com um sistema de troca de gases muito ineficiente. Provavelmente eu ouvi falar aí pessoas, a pessoa era tabagista, ela já tinha só 1/3 do pulmão, ou então uma pessoa teve câncer e ficou com tanta parte do pulmão comprometido. É porque realmente você tem uma parte, o seu pulmão ele serve ali todo para poder ter a troca de gases e quando você tem uma inflamação ou uma necrose de uma parte, né, o estímulo insistente de substâncias tóxicas no seu pulmão faz com que ele perca aquela função dele naquela parte. Se isso acontecer, né, repetidas vezes, você tem aí uma enfisema pulmonar, você tem aí coisas que agravam muito a sua saúde. Outra coisa que também é falada, né, atualmente, é a exposição à poluição. A gente sabe que tem épocas que o ar está mais poluído, né, tá tendo pouca chuva, a chuva ajuda a dar uma limpada no ar. Dependendo da cidade que você mora, também vai fazer com que você seja mais exposto à poluição do que outras pessoas, mas a poluição, ela também tem uma relação parecida com a do cigarro, que eu falei, né, uma fumaça entrando ali no seu organismo, às vezes com substâncias que também fazem mal e que fazem com que tenha uma perda de função da quantidade de alvéolos, da quantidade de partes do seu pulmão funcionando bem. Então, ficar exposto por muito tempo, né, ali à poluição é uma coisa muito ruim. Uma outra coisa que a gente sabe também é um tempo muito seco, né? E por que o tempo seco ele é muito ruim para o nosso sistema pulmonar? Você já deve ter percebido, se você foi para alguma região desértica, né, por exemplo, deserto do Atacama ou algum outro deserto, você percebe que o ar fica muito seco, ou então período de estiagem, que fica muito tempo sem chover. A gente em algumas cidades aí do Brasil passam por esse período muito forte, como Brasília, você percebe que você fica até com um incômodo na região do nariz, um incômodo na região embaixo dos olhos, né? Por quê? Porque o ar está muito seco. Nosso organismo, ele desenvolveu, né, o nariz e a narina para que a gente respire pelo nariz e umidifique um pouco esse ar até ele chegar nos nossos pulmões. Essa função de modificar um pouco o ar para ele chegar nos nossos pulmões é toda uma maneira que o nosso corpo desenvolveu aí ao longo da nossa evolução e de milhares de anos. Por isso o nosso nariz é diferente dos primatas, é diferente aí dos macacos. Ele desenvolveu para que o nosso organismo achou uma forma mais eficiente de troca de gases quando ele passava pelo nariz e umidificava esse ar, e isso não agredia as nossas paredes internas aí do nosso sistema respiratório. Então, o ar está com uma umidade relativa boa é muito importante para a nossa saúde respiratória. Então, se você mora num ambiente muito seco, isso também pode ser uma coisa que agrave aí a sua saúde pulmonar. E aí eu recomendo você estar constantemente com um umidificador de ar. O umidificador de ar é aquele que você compra em qualquer farmácia ali, que fica soltando um vaporzinho de água, aquilo já ajuda muito na sua respiração. E agora eu vou te falar outras duas coisas que também ajudam, além de tirar essas que atrapalham, né, poluição e tabagismo, você também pode comprar um purificador de ar. Existem, né, alguns purificadores de ar que realmente funcionam, que eles tentam limpar o ar, né, de poluição, de poeira e deixar o ar um pouco mais puro para você respirar. Então pode ser interessante, se o lugar que você mora ou trabalha é um lugar que tem uma poluição muito alta, você colocar aí na sala, você colocar no seu quarto para você dormir, para que você consiga respirar um ar um pouco mais puro, porque ele vai limpando ali com o tempo, e aí é para deixar ligado quase que constantemente. E a principal forma de você não ter o declínio que eu falei que acontece ao longo da vida, a principal forma de você manter a sua saúde pulmonar boa é, obviamente, fazendo atividade física. Você estimulando, agora eu vou falar junto, né, do sistema, o seu sistema cardiorrespiratório, né? Quando você estimula o seu sistema respiratório, né, você faz uma atividade física, primeiro você tem ganho de fortalecimento em toda a musculatura auxiliar na respiração. Então, seja no diafragma, que
puxa, né, para baixo e ajuda a encher a caixa torácica, né, encher o seu pulmão, como também nos intercostais, a musculatura que fica entre as suas costelas. Você ganhando força nessa musculatura, você ganha uma capacidade de puxar mais oxigênio, né, você infla mais a sua caixa torácica. Então, se você conhece alguém que já teve alguma doença respiratória, como pneumonia ou mesmo Covid, e precisou fazer uma fisioterapia respiratória, você viu aqueles aparelhinhos que você tem que ficar puxando o ar e tem que subir umas bolinhas? Então, aquilo ali é um treinamento para que você ganhe força novamente aí em todo o seu aparelho respiratório. E a atividade física, ela faz isso naturalmente, porque quando você faz uma atividade física, você começa a ficar ofegante. Esse ofegante é o seu sistema pulmonar ali aumentando. E por que ele aumenta? Porque quando você começa a ter uma contração muscular, você precisa de mais oxigênio nas suas células dos músculos para produzir mais energia. Igual eu falei, o oxigênio é importantíssimo para a produção de energia do nosso corpo. E também, obviamente, dos nossos músculos, né? Então, para você fazer atividade física, você precisa chegar ao oxigênio lá. Aí você recruta mais oxigênio, então você fica ofegante, você puxa mais ar. Você puxando mais ar, a sua troca gasosa no pulmão começa a acontecer com uma frequência maior para que esse oxigênio chegue lá no seu músculo que está sendo recrutado. E aí você vai aumentando a frequência e fica a atividade física ali toda aumentando. Quando você faz isso, você estimula o seu sistema, você faz com que o seu sistema todo fique mais eficiente. Já fiz um vídeo aqui falando sobre a teoria da supercompensação, né, que é como o nosso corpo ele precisa variar exercícios e a importância de variar exercícios nos nossos treinos. Por quê? Porque o nosso corpo, quando ele sai ali da homeostase e aí ele recebe um estímulo, ele vai ter uma variação para poder se adaptar àquele estímulo. Quando ele adapta aquele estímulo, ele ficou mais eficiente na troca gasosa, mais eficiente no fornecimento de energia, ele ficou mais eficiente em puxar e ter uma maior expansão da caixa torácica, então conseguir maior capacidade de ar mesmo dentro dos seus pulmões. Então, quando você estimula e adapta, você melhorou. Ou seja, quando você melhora, e ao longo da vida eu disse que você tem uma piora, você consegue frear o máximo possível essa curva de piora, porque você vai conseguir, se você é novo, você consegue melhorar e aí perder menos, e se você já está numa idade que já começou a acontecer esse declínio, você consegue quase que manter ele aí por muito tempo. Então você consegue, eu vi uma pessoa de 70 anos que correu uma maratona, vi uma pessoa de 75 anos que correu meia maratona. Acontece. Então se você consegue chegar lá na frente, né, com uma capacidade pulmonar muito boa, você vai ver que isso aí ajuda em tudo na sua vida. Porque a capacidade pulmonar está ligada com o fornecimento de energia. E o fornecimento de energia é o que nos mantém vivo. Seja para realizar uma atividade física, mas igual eu falei no início do vídeo, para poder realizar qualquer tarefa, né? Você se movimenta, você trabalha, você pensa, seu coração tem que continuar bombeando, né? Para isso tudo precisa de energia. E para isso tudo precisa que seu sistema pulmonar funcione bem, né? Você não fique ofegante para qualquer coisa e que fique eficiente também chegar oxigênio em todas as partes do corpo e não tenha uma falta de oxigênio ou uma dificuldade de respiração. E qualquer doença que te acometa lá na frente, você já está num declínio pela idade e aí você tem uma pneumonia, vamos supor, com 65, 70 anos, a queda é maior ainda. Então se você consegue segurar isso e acontece de você ter alguma dessas doenças, você vai ter uma queda, mas você já não estava tão ruim. Então, importantíssimo cuidar da saúde pulmonar. Se você, né, faz atividade física, inclua atividades aí de alta intensidade, atividades, né, às vezes a musculação você faz num ritmo que não exige tanto, inclua atividades aeróbicas, inclua uma atividade que faça com que você realmente fique ofegante. Se você já começou esses treinos, né, sentiu o benefício deles, comenta aqui embaixo a sua experiência, de como que você sentiu mais bem disposto fazendo exercícios que estimulem o seu sistema respiratório como um todo. E encaminhe esse vídeo para que as pessoas possam entender a importância do seu sistema respiratório, seja não atrapalhando ele, né, com o tabagismo, com poluição, com o ar muito seco, mas também preocupando em melhorar o sistema respiratório como um todo aí, principalmente com a atividade física. E também te recomendo para assistir esse vídeo aqui na sequência sobre a importância da atividade física para uma vida longa, para que você entenda aí como a atividade física como um todo vai construir aí a sua longevidade, para que você viva, não só viva mais, mas viva mais com qualidade de vida.